Olá, amigos da Solar TV, iniciando mais um programa aqui técnico aqui da Solar TV com o nosso amigo João Souza da Ecore. Seja bem-vindo, João, tudo bem? Tudo jóia, obrigado, Ricardo. Legal. João, é uma temática que a gente quer trazer aqui, que a gente conversa com alguns integradores e tem muita dúvida, né? E até em alguns grupos que a gente participa. A questão da ligação de inversores fotovoltaicos em transformadores. Tem muita dúvida no mercado, João. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, desse um panorama geral aí para esclarecer as dúvidas de mercado. Primeira pergunta básica que eu quero te fazer: por que utilizar um transformador? Os transformadores, eles têm algumas aplicações, tá? Mas eu vou entrar em detalhes de outras aplicações que não a básica do básico, né? Que é transformar uma tensão de um determinado nível para uma outra tensão em outro nível. Então, por exemplo, tem aqueles transformadores pequenos que é para transformar de 110 para 220. Ele vai elevar o nível. No mercado. Exatamente. Eu tenho uma furadeira. Eu tenho um caso aqui. Eu tenho uma furadeira de 220 volts. No meu apartamento não tem 220, é tudo 110, né? 127 na verdade. Mas como é que eu vou ligar essa furadeira? Se eu ligar, ela vai queimar. Aí eu pego e uso um transformador que vai pegar esses 110 e transformar em 220 e eu consigo ligar minha furadeira. No caso de sistemas fotovoltaicos, né, tem inversores que eles só tem modelo em 380 volts. Como é que eu vou fazer para ligar esse inversor se eu estou num local que só tem o 220? Eu uso um transformador. Ou então eu vou atrás de um inversor que tenha o 110 ou que tenha o 120, sem eu precisar de transformador. Mas basicamente é isso. Quando eu preciso de um transformador, normalmente é porque eu tenho um equipamento que trabalha numa tensão e não tem essa tensão no local. Aí eu tenho que pegar um transformador para transformar essa tensão que existe no local na tensão que eu preciso ter no meu equipamento. Legal. Tá aí, pessoal. Mais uma dica aí do João para a gente compartilhar aqui na Solar TV. Sim, realmente. Esse é um assunto que, inclusive, tem sido bastante recorrente aqui com a gente, né? Então, vamos lá. Normalmente a pergunta é assim, qual transformador que eu uso, né? Mas vamos voltar um pouquinho, né? Primeiro, vai ter situações onde você precisa usar um transformador, vai ter situações onde você não precisa usar um transformador. Então, vamos lá. Se eu estou usando o microinversor da AP Systems, por exemplo, eu dificilmente vou precisar de um transformador, porque você vai ter à disposição modelos que funcionam em 127 volts, modelos que funcionam em 220 volts, bifásico ou monofásico, né? E vai ter os modelos trifásicos que funcionam. Tem um modelo que é para a rede 127/220, né? 127 fase neutra, 220 fase. E tem um modelo que funciona para a rede de 220/380. Então, tem portfólio para todas as redes que você imaginar. Inclusive, esses bifásicos ou monofásicos de 220 volts, eles funcionam na rede de 230, 240, tá? Eles trabalham dentro dessa faixa também. Vai ter inversores de string que ou eles funcionam numa rede ou funcionam na outra, né? Mas tem um caso particular da SolarEdge, por exemplo, que a gente chama de inversor bivolt, né? Não é oficial isso, né? Mas o que é que isso significa? Com o mesmo equipamento, com o mesmo modelo de equipamento, eu posso colocar ele para funcionar tanto na rede 220 quanto na rede 380. Né? Vamos falar do trifásico. Então, você no aplicativo do celular, você escolhe se você vai ligar o inversor na rede de 127/220 ou na rede de 220/380. Aí você não precisaria de transformador nesse caso, porque você escolhe. Só tem uma particularidade. Em 380 eu tenho uma tensão, né? E aí eu vou ter uma potência naquela tensão. Vamos pegar o 27.6, que 27.6 é só de nome, né? Ele é 26.400. Ele é um inversor de 26.400 na rede de 380. Se eu ligar esse inversor na rede de 220, ele vai ser um inversor de 15.200 watts. É exatamente dividido por raiz de 3. Tá?
porque você simplesmente pegou o inversor e ligou ele numa outra rede. E os inversores fotovoltaicos são inversores do tipo fonte de corrente. A corrente máxima de saída não vai mudar. Então, eu mantendo a corrente, se eu diminuir a tensão, eu acabo diminuindo a potência, né? Para manter aquela regrinha lá, né, de potência igual a tensão vezes corrente. Como os inversores fotovoltaicos, todos eles são inversores do tipo fonte de corrente, se eu mexer na tensão dele, eu vou estar mexendo na potência, né, diretamente proporcional. Diminui a tensão, diminui a potência. Aumenta a tensão, aumenta a potência. A corrente não se altera. Legal. Aí tem gente que, para fugir dessa situação, né, de reduzir a potência do inversor, compra um transformador para adequar, né, para usar na tensão máxima, para poder usar na potência máxima. É uma situação, né? Tem gente que não tem a opção de um inversor para ligar na rede 127/220, alguns fabricantes. Você só conseguiria ligar nessa rede com o uso de um transformador, porque os inversores, a maioria são para 380. Aí você recorre a transformador nessa situação, né? E aí que entra, né, a questão, qual transformador que eu vou usar, né? Aí primeiro tem que saber se realmente você vai precisar, né? E aí a gente entra na questão, qual que eu vou usar. Legal. Então, quer dizer, então eu posso ter sistemas maiores sem a necessidade de transformador e, se for preciso usar, é importante saber qual utilizar para se adequar com o seu sistema ali e performar com qualidade, né? João, uma dúvida que a gente vê muito também no mercado é qual é o tipo do transformador utilizar, né? A gente tem autotransformador, a gente tem também transformador... Isolador. João, uma das dúvidas do mercado que a gente escuta muito falar é que tipo de transformador utilizar. Autotransformador, transformador isolador. Então, eu queria entender um pouco com você para qual caminho ali seria o ideal. Qual seria o melhor uso assim, dos transformadores? Essa pergunta é uma pergunta bastante recorrente aqui no nosso suporte, né? Então, vamos lá. O transformador isolador, ele é um transformador que tem o primário e o secundário, né? A parte de tensão menor e a de tensão maior. Eles estão separados eletricamente. Eu tenho uma bobina que recebe, sei lá, 220/127. E eu vou ter uma outra bobina que na saída vai ter o 220/380. Eles não estão conectados eletricamente. Essa transformação é feita através de um campo magnético que induz uma tensão numa outra bobina, né? Então, é um campo eletromagnético que eu tenho uma tensão numa bobina, ele vai induzir uma tensão diferente na outra bobina. E aí vai depender do número de espiras, do enrolamento da bobina, enfim. Ele não tem um acoplamento elétrico, eles estão fisicamente separados. Aí esse que é o transformador isolador. Por quê? Porque ele isola eletricamente um circuito de uma determinada tensão do circuito que tem a outra tensão, né? Então, esses transformadores de média tensão para baixa, né, de 13,8, né, 13.800 volts, eu tenho uma bobina que está com os 13.800 volts. A outra bobina está com 220 ou 380, está eletricamente separado. O que acontece? Eu tenho duas bobinas, tá? Essa que é a característica dele. O autotransformador, eu tenho uma bobina só. Da mesma bobina que eu tenho um 380, eu tiro também o 220. É só eu pegar um pedaço ali do fio no meio do caminho e puxar ele, eu vou ter uma tensão aqui de 220 de um lado e 380 no outro. É uma bobina só, então eletricamente os dois fazem parte do mesmo circuito. Então, o que é que isso vai implicar? Eu vou ter o autotransformador, que vai ter metade do peso, metade do tamanho, metade do preço. O transformador isolador vai ter o dobro do tamanho, o dobro do peso, o dobro do preço. E aí, qual dos dois que eu vou escolher, né?
Os dois têm características elétricas diferentes, características mecânicas, né, e preço. A primeira opção vai ser escolher o mais barato, né? O cara da engenharia, ele tem que dar uma solução para um problema e essa solução tem que resolver o problema da forma mais barata. Então, a primeira opção vai ser usar um autotransformador. Quando eu uso um autotransformador, eu tenho que entender o que é que vai acontecer. O autotransformador, como ele não tem desacoplamento elétrico, né? A bobina primária e secundária é uma coisa só. Se eu tiver ruído na rede, né, distúrbios, os espúrios da rede, ele vai passar do primário para o secundário. Né? Se tiver um surto, alguma coisa, passa do primário para o secundário, porque ele é um circuito só, é uma bobina só. Mas vai ter instalações que eu nem preciso me preocupar com isso. Residências, é mais tranquilo. Se eu tiver numa indústria com partidas de máquinas pesadas, né, grandes máquinas, grandes motores dando partida ali, eu vou ter algumas perturbações na rede e isso pode atrapalhar o funcionamento do inversor. Posso ter picos de tensão, picos de corrente ali, né, que são indesejados e pode até atrapalhar o funcionamento do inversor. O ideal nesses locais, aí você usa um transformador isolador, e ele vai filtrar isso daí, ele não vai deixar passar esses distúrbios de primário para secundário. Então, nesses casos, aí você usa o transformador isolador. Não tendo isso, você vai para o autotransformador. E aí tem um outro detalhe, tá? Como o autotransformador tem uma bobina só, né, de primário e secundário, no inversor, normalmente você vai ligar ele em estrela. Tá? Tem casos que você pode ligar o inversor em delta também, tá? Só que aí o próprio fabricante vai te dizer como você liga ele em delta. Mas se você ligar o inversor em estrela, você basicamente vai precisar das 3 fases do neutro e do terra, né? Aí no autotransformador ele tem uma característica que o neutro você só usa na bobina de alta tensão, na bobina da tensão mais alta, né? Então eu quero um inversor de 380 para 220. O neutro vai estar disponível ali no lado do 380, né? E aí você liga ele no inversor. Eu preciso ligar o neutro da concessionária ali no autotransformador? Não, não precisa. E aí tem até recomendações adicionais caso você precise realmente ligar o neutro da concessionária no transformador. Então, tem recomendações adicionais que aí você vai ter que entrar em contato com o fabricante, porque o neutro do autotransformador, ele sai lá daquela mesma bobina, onde estão as fases. Então, pode ser que se você aterrar aquele neutro ali, tá, você dê um curto-circuito nas fases, né, porque o neutro vem da mesma bobina que está saindo as fases. Então, essas recomendações adicionais você obtém de fabricante para fabricante, que ele vai te explicar as características construtivas do autotransformador, né? E te dar essas explicações. No transformador isolador, aí você não tem esse problema de ligações, né? Você vai ter o transformador que é delta-delta, ou delta-estrela, ou estrela-estrela, liga cada um do jeito que é, né? Do jeito que é para ligar, está tudo resolvido. No autotransformador só tem esse detalhe aí, né, do neutro do transformador, que ele sai do enrolamento lá das fases, né? Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de ligar corretamente esse neutro. Legal, pessoal. Tá aí. Hoje a gente falou um pouquinho sobre como isso é uma pergunta muito comum no mercado, a gente falou um pouquinho sobre transformadores aí em sistemas fotovoltaicos. João, muito obrigado por sua participação. Espero encontrar você mais vezes aqui na TV. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo.